É um curso do aluno. O aluno de manufatura avançada, então, ele teria um norte e, de acordo com esse norte, então, ele ia verificar. Por exemplo, no primeiro semestre, é um mecanismo de manipulação automatizado, ou seja, é um robô que ele tem que desenvolver. Muito bem, o que eu preciso saber desse robô? Como que eu vou montar? Ele tem que desenvolver um robô, vocês ou ele? Era um projeto pedagógico, aí está no projeto. O primeiro semestre desenvolveu o robô. Aí, então, essa era a proposta inicial. Aí chegou-se, depois de vários reuniões e tudo mais, mas tá bom, tem que... O aluno, se você faz um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento, então o aluno tem uma base. Mas nós estamos partindo do garoto lá de 17, 18 anos, quer dizer, como que ele vai montar esse perfil e tal. Bom, foi interessante. Aí nós chegamos no momento seguinte, tá bom, então monto uma capa do curso, uma capa de frente com os módulos que ele precisa. Precisa aqui de manufatura avançada, precisa de 3 módulos, tá bom. Mas dentro desse manufatura avançada, o que ele precisa? Então ele precisa de desenho, ele precisa de elétrica, ele precisa disso. Então, ou seja, esses professores vão ter que estar ali disponível para ele. Mas no nosso sistema, igual o Centro Paula Souza, não é igual na universidade que o professor está lá na sala de aula e ele ganha lá, né? Aí nós tivemos uma barra, fala assim, viu? Se ele vai precisar de desenho, exatamente, ele vai ter que procurar desenho dentro daquele horário que o professor está ali. Então faz um plano de fundo. Ou seja, o aluno sabe que naquele horário o professor está ali para conversar com ele. Né? Bom, aí foi feito, então, todo o desenvolvimento deste curso, tá? E foi solicitado, então, né, para o Conselho Estadual de Educação e tudo mais. Aqui deu uma travada. Eu perdi. Travou um pouco. Então, Ângelo, o que aconteceu? Um pano de fundo, né? Travou de novo o Ângelo lá. Que estranho. Travou o professor Ângelo. Caiu. Cadê o Ângelo? Oi. Voltou. Oi. Estão caindo ou vocês estão caindo? Você, não, só o senhor que caiu. Eu que estou caindo direto? Nem estou sentindo, não estou machucando nada? Essa é boa, Piva. Então tá bom. Brincadeira, hein? Desculpa. Não, imagina. Nós estamos batendo um papo aqui até que o pessoal se entra aí. A hora que for para parar de falar, você fala, Piva. Samuel, fica quieto aí, porque senão fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, aí o que acontece? O aluno, ele precisava procurar o professor dentro de um determinado horário. Aí foi feito, então, um pano de fundo. Não. Dentro desse bloco, nós temos tais disciplinas, porque o professor vai ter que ser contratado, né, por hora-aula, alguma coisa assim. Tá bom. Aí nós chegamos num consenso de que, tá bom, o professor está lá naquele horário de aula, o professor vai estar lá com uma ementa, uma carga horária que ele vai apresentar para os alunos e aí os alunos vão trabalhar. Tá bom. Montamos uma sala específica, dividimos os grupos, 40 lá, tá certo? Em 8 turmas. Então foi feita uma sala lá retangular que coubesse 8 pessoas na mesa e tal. Muito bem. Aí chegou na avaliação, fala assim, então, o projeto integrador vai ser 70% da nota. O Ângelo caiu de novo, vai se machucar, Piva, coitado. Vamos ver se ele não bate a testa. Ai, meu Deus do céu. Professor? Também tinha uma professora que entrou e também parece que já saiu, né? Caiu de novo, professor. Eu sei, agora eu vi, mas eu mudei para a internet do celular. E a rede aqui tá... E é vivo aí? É vivo. Que coisa. É morto, né? Se fosse vivo, não estaria assim. A professora, eu acho que deve ter caído, que ela falou que está caindo o mundo lá em Salto. Aqui também deu um temporal agora há pouco. Bem, aí o que aconteceu? O método de avaliação seria assim. 70% da nota o projeto integrador, ou seja, o aluno ia ter que ir lá demonstrar que ele realmente conhece. E aí os outros saberes,
30%. Se o aluno fizer ou não fizer a prova lá do professor e tudo mais, tá certo? 30%. Só que, no desenvolvimento integrado do produto, todos os professores do semestre estariam participando. Na minha aula, o que ele aplicou aqui? Então, ele não teve a nota lá, mas teve no desenvolvimento integrado do produto. Aí nós tivemos um problema, porque o regimento do Centro Paula Souza não permite que uma disciplina venha interferir a nota da outra. Como não? Não, eu tenho 2 disciplinas. Cada disciplina tem que ter uma nota separada. Então, uma disciplina não pode interferir na outra. Cadê o Zé Ângelo? Tá sem som, professor. Aí a conclusão é sua. Na verdade, cada atividade curricular é uma. Só que nada obsta que você e o professor da disciplina, eu de biologia e o PIVA de química, damos um conteúdo de bioquímica, os dois, e partilhamos a nota. Eu dou 8 e o PIVA dá 8. Ou se ele achar que é 8,5, ele dá 8,5. Mas dá sim. Perfeito. Mas no regimento que hoje nós temos, cada disciplina tem que ter uma nota individual, separada. Uma não pode ter interação com a outra. Bom, desculpa. Não, desculpe, eu também acho que é apenas interpretação. Porque interpretação. Pode ser interpretação daquele interação, né? Você pode ter a qualquer momento. Eu só sei que aí o que aconteceu? Nós começamos o curso aqui em Sorocaba, 60% dos alunos já tinham graduação, uns até com engenharia mecatrônica, engenharia e tudo mais, tá certo? Então veio um advogado e tal, então veio um perfil de aluno querendo muito mais especialização do que graduação. E o mais interessante que nós tivemos alunos já formados, que a hora que nós mostramos a metodologia para eles, falaram assim, nós não vamos ter prova. Você é que vai nos provar que você sabe esse conhecimento. Professor, não estou me adaptando com o curso, eu vou trancar, porque se eu não tiver a prova, eu não estudo. Se deparamos com esse problema. 3 alunos que já eram formados em logística falaram assim, professor, não dá, porque eu tenho que ser cobrado. Se eu não for cobrado, tá certo? Tá bom. Não significa não cobrar, né? Exatamente. Então nós vimos a mentalidade do pessoal, né? A hora que a gente fala em competência, né? Bom, tivemos que nos readequar, tá certo? Muito. Uma coisa fantástica que nós tivemos aqui em Sorocaba. A primeira resistência que o pessoal me passaram foi os professores. Falou assim, olha, os professores trabalharam com competência. FATEC Sorocaba, a mais antiga, né? Você tem uns professores aí que, olha, não vão... Apoiaram. E foi muito legal. Professor de cálculo. Os alunos chegaram e falaram assim, professor, eu já tive aula com esse professor. O que vocês fizeram com ele? É o outro cara. A maneira que ele está ministrando a aula agora é totalmente diferente. Ele mostra o mundo primeiro, ele mostra a aplicação totalmente diferente. Então, nós tivemos um lado muito positivo dos professores que agarraram mesmo, né? Pegaram, né? Olha lá, o Piva está me olhando, mas o Zé Ângelo caiu de novo. Agora acho que caiu o celular. Que coisa, não? E é interessante, né, Piva, a gente ter essa notação do aluno, né? Sim. Então, de nós mudarmos uma metodologia... Opa, voltou. Voltou. Deixa eu pegar o meu velhinho aqui. Velhinho? Não, o computador novo não tem lugar mais para rede de cabo. É só Wi-Fi. Então. Aí sabe o que tem que fazer? Tem que comprar um adaptador, USB para rede. Tá. Eu tive que fazer isso no ano passado.
Tá. Como um negócio mais moderno, acaba... Isso. Então, professor Ângelo, os professores aderiram ao sistema, compraram a ideia, e o que eu achei fantástico, né, lá no primeiro semestre, lá, né, no segundo 2018, um professor que o Piva conhece ele, o Sérgio, de informática, ele já tem a grade total formada lá, tá certo? Nos cursos lá. Ele deixou uma disciplina dele, né? Abandonou a disciplina, vamos dizer assim, né? Que era de titularidade dele, para assumir uma nesse curso. Ele falou assim, não, eu gostei da proposta. E o mais legal, desde antes da primeira semana de aula, ele chegou para mim e falou, Samuel, eu quero te mostrar aqui o que é que eu vou apresentar na primeira semana. O que eu vou fazer na segunda? Olha, a metodologia que eu estou pensando é isso. Então, professor Ângelo, esse professor é o quê? É um tradicional lá, né? Ele poderia simplesmente chegar lá e falar, minha aula é assim, ponto final. Mas não, foi muito legal essa posição, né, dos professores. Eu achei legal também, né, para compartilhar, a professora de comunicação e expressão. Falei assim, eu vou ter problema, né? Como que essa professora vai, né, abordar esse tema? Aí ela chegou para mim e falou assim, Samuel, a minha proposta é fazer o seguinte, como o curso ele está montado aqui, baseado nos pilares da indústria 4.0, que são lá, né, as tecnologias habilitadoras, lá, que é a robótica, a internet das coisas, né, simulação, IoT, ou seja, ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar a comunicação e expressão, só que eu vou estudar esses temas para que os alunos venham me apresentar, né, em forma de um seminário no final do semestre, cada grupo vem apresentar, então, um determinado texto. E aí, dentro desse texto, no decorrer do semestre, eu vou apontando toda a comunicação e a expressão que ele precisa fazer. Ou seja, ela fez uma adequação da disciplina, né, em relação ao curso, em relação a essa metodologia. Mas, Samuel, então, uma pergunta, né? O foco não era o desenvolvimento do robô? Isso. O foco no primeiro semestre é o desenvolvimento do robô. Então, mas o processo de comunicação, de comunicação aí não deveria ser voltado, por exemplo, para a comunicação, sei lá, em vários níveis, em vários públicos, etc., das funcionalidades, da parte, sei lá, técnica do robô e assim por diante? Você não acha? Seria uma visão. Só que nesse momento, o que ela estava preocupada? Ela não estava preocupada em fazer o desenvolvimento, a apresentação técnica do robô, porque eles ainda não sabiam o que iria dar nesse robô, estava começando o projeto. Mas o que ela queria nesse momento era como se expressar em qualquer um dos pilares da indústria 4.0, como se comunicar numa linguagem empresarial. E aí, Piva, o que nós montamos? Nós montamos um workshop de indústria 4.0. Legal. Que ocorre aí você pega os soft skills, não é isso? Isso. Aí sim, nesse workshop, entra então o que o professor Piva comentou. Porque aí ele estava apresentando realmente o produto para vários níveis da sociedade. Tá. Então, nós tivemos aí uma série de exemplos, né? E teve uma empresa de São Bernardo que ficou nos conhecendo pelo YouTube, que nós estávamos fazendo um robô. Perto de Natal, lá, no dia de Natal, né? Perto lá de dezembro, 20, pouco me mandam, então, um e-mail que eles queriam desenvolver um robô de baixo custo. Fomos até lá a empresa no outro ano, né, no início do ano. É uma empresa de logística, mas logística, sim, eles trabalham com cartões para banco. Então, esses tipos de cartões para banco, eles desenvolvem para tudo, ou seja, eles distribuem para todos os bancos, então, esses cartões. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de fazer um robô lá que viesse a ter suportasse lá 70 quilos, 2 caixas de 35 quilos. Aí nós passamos para os alunos começaram, então, um projeto extracurricular, fora de totalmente das disciplinas.
Um robô de movimentação de estoque, é isso? Isso, exatamente, um AGV. Aí nós chamamos um laboratório de laboratório de ideias. É totalmente fora as disciplinas, quem quer participar? E aí começamos do zero o projeto. O que é um robô, como que vocês podem montar, o que é que vocês fazem. E aí fomos, várias reuniões e tal. Eles montaram, vários professores ajudando, né, como que poderia se montar esse AGV. Aí eles fizeram a apresentação, eu coordenando isso, né? E fizemos o seguinte, ó, agora vocês montaram tudo, então vocês vão apresentar para uma banca. Eu vou chamar todos os professores do curso e vocês apresentam para ele. E 2 semanas depois, a gente chama, então, o diretor da empresa para vocês mostrarem para eles. Só que vai ser a mesma coisa de você estar mostrando para os tubarão lá, tá certo? Por quê? Não somos só nós, eles também mandaram o projeto para 2 outras universidades. Então, nós vamos lá vender o nosso peixe. Legal. Eles fizeram uma apresentação, só que foi muito além, né, do que se precisava. Eles se profissionalizaram muito, colocaram muitos CLPs e tudo mais e tal. Eu falei, pessoal, tem que ser de baixo custo, tá certo? Vamos rever de novo, o que dá para se trocar? Aí fizeram todas as revisões e tudo mais lá, e veio então o diretor da empresa, só que foi legal, já veio o presidente da empresa, né? Não veio o meu contato, veio o superior, junto com o diretor da empresa, e chegaram lá então, e eles fizeram a apresentação mesmo, como se fosse estudado lá, né? Ó, projeto e tal, né? Colocaram todas as peças, custos, mas apresentaram um profissional. E aí vimos que eles ficaram espantados, né? Porque o valor não era o que eles esperavam, né? Depois que apresentaram o profissional, eles falaram, sim, nós já sabemos, o coordenador do curso já mencionou, que não é isso que vocês querem de baixo custo. Então, nós vamos apresentar agora de baixo custo. Ó, esse CLP nós transformamos aqui para um Arduino, isso nós transformamos para isso, e foi detalhando, né? E chegou então lá, olha, para fazer esse projeto vai ficar em R$7.000 aqui a composição das peças. Na hora, fizeram um sorriso enorme. Vamos fazer então. Aí o que nós fizemos? Vocês contratam 4 estagiários e entregam as peças para o estagiário, tá certo? E aí nós desenvolvemos então o projeto para vocês. Pois bem, foi desenvolvido o projeto, apresentou em Semana de Tecnologia, apresentou no Parque Tecnológico, tudo mais o projeto, entregou o projeto lá para a empresa, tá? Eles aprovaram o projeto, contrataram esses 4 estagiários e solicitaram 20. Agora nós queremos 20. Desses daí, vocês nos façam 20. E aí nós vamos contratar vocês na empresa, tá certo? Ou seja, então foi para mim, né, eu falei assim, olha, para início do curso, por competência, e nós conseguirmos um projeto como esse, né, então eu achei que foi fantástico. Porém, tivemos aí a pandemia, né? Aí complicou um pouco, né? Porque todo aquele andamento e tudo mais, né? Parou e tudo mais, e nós tivemos. Bom, agora voltando aí, né? Nas metodologias ativas e tudo mais, o que eu senti? Alguns alunos, claro, eles querem saber da matéria, aonde que está o PowerPoint, aonde que está o slide, né? Aonde está a matéria e cadê o questionário para me responder? Essa, né? Então, ou seja, aqueles professores que disponibilizavam o material, filmavam a aula, gravavam a aula, tudo mais, e apresentavam para eles, apresentavam no ranking lá, tá certo, dos melhores professores da aula, do curso. E aí nós íamos verificar, mas espera aí, a metodologia que ele está apresentando e tudo mais. Não, ele está sendo, em relação aos outros, está sendo mais fácil de acompanhar a aula. Mas a hora que nós verificarmos realmente incompetência para que o aluno viesse a desenvolver algo, né? Opa, o professor é carrasco, o professor não sei o que lá, não sei o que lá. Então nós tivemos aí uma série de dificuldades, né, nesse sentido. Ao ponto de que, nesse momento, eu estou com a dificuldade do quê? Entrou um novo professor, e a metodologia do professor é o quê? São 2 horas aulas. Em 20 minutos ele explica a aula,
O resto é seminário que os alunos têm que apresentar. O professor entrega artigos para eles, os alunos têm que ler o artigo e apresentar na próxima aula. Então, a aula virou seminário, mas geral. Entendeu? Então, eu cheguei ao professor e falei assim, viu, não dá para a gente melhorar um pouquinho essa metodologia? Só a metodologia de aula invertida é fantástica, mas será que tem que ser invertida nesse conteúdo todas as disciplinas? Todas as aulas, todas as disciplinas não, todas as aulas, todas as semanas. Será que não está faltando um pouquinho aí e tal, né? E o professor acha que não, o professor acha que os alunos é que estão fazendo corpo mole, né? E os alunos falaram assim, professor, eu li um artigo, não entendi sobre o artigo, fiz uma apresentação PowerPoint, fui elogiado na apresentação PowerPoint, mas eu não entendi aquele conceito. Então, ou seja, são essas algumas dificuldades, né? Então, tempo assim, né? Se deixar, falando aqui até 10 horas já. Então, é interessante, né? Verificar a postura dos dois lados, né? Tanto de aluno quanto de professor. Mas, ao longo do curso e tudo mais, é claro, nós vamos precisar fazer alguns ajustes. Recebemos há 2 semanas aí, por meio online, né? 2 especialistas do Conselho Estadual de Educação para fazer a verificação do curso, a avaliação do curso, né? As 2 já conhecem o nosso campus, porque já vieram em outros cursos, né? Então, campus e infraestruturas conhecidos. Elogiaram bastante o nosso projeto pedagógico, elogiaram principalmente esse laboratório de ideias que nós montamos, né? Tem mais um exemplo que eles fizeram, que foi uma horta 4.0. Os alunos chegaram e falaram assim, nós queremos fazer uma horta, professor, queremos plantar alface. Só que nós queremos colocar lá os sensores, através do Arduino, nós queremos controlar, queremos verificar umidade, pH, tá certo? Temperatura. Só que nós queremos controlar todo esse sistema pelo celular. Então, eles fizeram um aplicativo do celular, tá certo? Para controlar lá a plantação lá e tudo mais, e deu um resultado fantástico. Ou seja, também extra, fora as aulas, né? Dentro do laboratório de ideia. Então, nós tivemos alguns exemplos aí interessantes, né? Do ponto de vista aí de ativo e tudo mais, né? Mas, por um outro lado, também nós tivemos alguns problemas, né? E, principalmente, lá de evasão de alguns alunos por não concordar em não ter prova, né? Ou seja, eu quero ter uma prova e ter lá a minha nota, né? Ou seja, mas observamos que esses alunos, eles já tinham um foco, né? Ou seja, não estava tão preocupado, vamos dizer assim, na formação dele, né? Naquele curso, já tinha outros cursos e tudo mais. Mas, em linhas gerais, a avaliação que nós tivemos aí foi fantástico, elogiaram o curso, elogiaram a faculdade, os professores também. Me responde uma coisa. Esse pessoal que está no laboratório de ideias, quando eles fazem esse projeto, eles ganham alguma integralização, alguma carga horária para o curso ou é uma coisa totalmente fora? Nós montamos, então, lá uma planilha que eles fazem lá as anotações do horário e essas atividades nós regulamentamos dentro de um núcleo de estudo e pesquisa. Então, tem vários núcleos de estudo e pesquisa. E essas horas, elas são computadas para as pessoas que não têm um estágio ou um emprego, então é computado como hora de estágio, Ângelo. Hora de estágio. Hora de estágio, exatamente. Tá. Ok? Então, é dessa maneira que nós estamos aí sobrevivendo, né? Então, o curso, agora iniciou o curso lá em São Bernardo do Campo. Eles vieram aqui em Sorocaba, analisaram tudo, né? Como que estava sendo proposto o curso e tal. Também teve uma boa procura lá em São José. Então, nós temos um curso aí que estamos tentando trabalhar, né, por competência, e adequando ele. Está 100% daquela maneira lá do projeto integrador ser 70% e os outros 30%? Não.
não conseguimos implantar isso na sua totalidade, tá certo? Então, agora, como nós fechamos os 6 semestres, então agora é que eu tenho todo o time formado, que eu vou montar o núcleo docente estruturante, né? Agora está em implantação, né? O coordenador vai e implanta, né? Conforme lá está definido. E aí é que nós vamos, então, trabalhar, né? Para ajustar, embora os professores já comentaram, né? Nós temos que fazer as reuniões lá para verificar essa avaliação aí, tá certo? Ô, Samuel, uma dúvida. Você disse que no primeiro semestre ou primeiro ano, não sei, vocês, então, o projeto integrador é o desenvolvimento do robô. E nos demais? No primeiro semestre era desenvolver um braço mecânico. Manipulação automatizada, ou seja, é um braço mecânico que a gente chama de robô. Mas é aquela coisa mais simples que você compra lá em São Paulo, lá de acrílico, lá de madeira, seja lá o que for. Num primeiro, nós temos que um professor desenvolveu aqui na FATEC Sorocaba, o projeto é lá da universidade, totalmente manufatura 3D, em manufatura aditiva, né? E é um braço robótico de 5 eixos, muito complexo, mas nós temos ele aqui, ou seja, a gente monta e desmonta ele virtualmente, mostra para os alunos o projeto que foi feito, e através dele a gente estuda todas as variáveis possíveis de um robô. Porém, no primeiro semestre, nós fizemos o quê? Olha, nós temos esse que é um bracinho de manipulação aqui automatizado que você compra aí de acrílico, de papelão e tudo mais. Nós temos este que o professor desenvolveu aqui, é Open Source, né? Vocês podem analisar. Nós temos o robô Kuka, que está ali no laboratório, nós temos o Mitsubishi, que ali é profissional, ou seja, pegamos toda essa base. E qual que era no primeiro semestre? Você pega esse braço, nesse braço que você já tem, né? Ou, por exemplo, de acrílico, desmonta ele. Analisa todas as peças, tira as dimensões, desenha no CAD, no Inventor, transfere isso, tá certo, para a linguagem de máquina. Imprime, tá certo, as peças no 3D, ou seja, eu quero um outro impresso. E altere algo. Então, o primeiro semestre, a finalidade era o quê? Eletrônica e Arduino e desenho. No segundo semestre, era para fazer a mesma coisa, só agora com uma máquina que fizesse uma operação. Ou seja, uma fresadora, tá certo? Ou uma impressora 3D. No terceiro semestre, esses dois têm que se integrarem. Tem que ter a integração aí desse sistema. Aí no quarto semestre a gente vai lá já para o estudo de caso profissional, que seria esse AGV, vamos dizer assim, né? Que nós tivemos aí a proposta da empresa lá que foi feito muito antes. E nos dois últimos seria case de indústria. Então no projeto pedagógico está assim, Piva. Entendi. Muito bom. Aí o que eu também queria compartilhar, né, com os professores é que, lendo o livro, eu estou muito feliz por estar fazendo esse curso, e então eu leio o livro, volto no livro, vou no livro de novo e atuo, verifico o que está acontecendo aqui na minha realidade e tudo mais. Aí eu vejo assim, tá bom, né? É fantástico essa pedagogia ativa, eu acho que é um caminho. Agora, a hora que nós olhamos lá na página 95 do livro, né? Professor não fala, ele pergunta, né? E a hora que o estudante, ele não toma nota, ele procura e acha. E várias outras, né? Aí eu fico assim, tá bom. Como que eu implanto isso? Primeiro semestre de curso, aonde o garoto tem lá 17 anos, né? E não tem a maturidade, né, necessária, vamos chamar assim. Eu consigo visualizar assim, tá bom, para curso de especialização, para um curso de pós-graduação, até mesmo para o curso de graduação, mas quando ele é relacionado, por exemplo, eu posso estar totalmente enganado, eu estou lendo, né, e compartilhando com vocês, né, para verificar, para mim conseguir ter o norte, né, dizendo assim, tá bom, um curso de gestão,
Então, por exemplo, tem um curso de logística aqui na faculdade. E eu também ministro aula lá, né, na área de qualidade. A minha área específica, Ângelo, é metrologia. O mestrado, tá certo, a empresa que eu tive era tudo relacionado à metrologia. E também resistência dos materiais. Né? Mas como eu fiz projetos mecânicos, então essa parte de manufatura avançada, indústria 4.0 e tudo mais, pegou tudo um norte aí, né? Um fio. Fiz algumas consultorias, né, na área de qualidade, na área de logística para Petrobras. Então, em algumas refinarias, aí, como a lá de Araucária, né, eu tinha bastante lá contato, então deu uma bagagem muito legal. E aí, eu fico me pensando, né, tá bom, no curso de logística, a hora que, de repente, a gente monta, né, que o aluno, ele não toma nota, ele procura, ele acha, ou seja, aquela coisa invertida do que chegaram a me propor, né? Olha, não tem sala de aula. Chama, não tem sala de aula. É um ambiente onde estão todos os alunos lá e eles vão procurar lá e tudo mais. Falei, tá bom. Se de repente é em logística, até eu imagino, né? Como que a gente poderia conduzir isso. Mas a hora que eu falo, por exemplo, de fabricação mecânica, né? Projetos mecânicos, aonde você chega lá, o pessoal fala assim, olha, isso aqui é um rebite, e esse daqui é uma cupilha. Ele vai falar assim, cadê os elementos de máquina em si, em tudo aí? Ou seja, eu vejo uma dificuldade muito grande, né, do pessoal hoje, talvez pela maturidade em si, daquele ensino. Olha, vejam só, no semestre passado, teve um aluno que entrou no curso de manufatura avançada, muito ativo, queria saber muito, queria aprender muito. Ele tinha lá 46 anos. E eu estava fazendo uma operação muito simples, né, de elementos de máquinas, onde eu utilizei Pitágoras. Aí ele falou, professor, não entendi nada que você fez aí. Eu falei assim, mas como assim você não entendeu nada? Ó, aqui é um triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? Aí eu falei assim, opa, espera aí. Esse daqui é hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Professor, para mim isso tudo é novidade. O curso que eu fiz não tinha matemática e não tinha química. Era um curso totalmente direcionado para a parte de contabilidade. Então já era um curso médio técnico. E eu fiz toda essa área, tá certo? E agora eu queria expandir e fazer uma outra coisa. Então eu não entendo nada disso que você está falando. Aí eu cheguei, né, falei, né? E agora, o que é que eu faço, né? Aí teve outro, professor, se você tiver alguma coisa de leis aí, eu entendo, fantástico, eu sou de direito e tudo mais, eu quero conhecer, tá certo? Só que para mim você está falando grego mesmo, né? Então, ou seja, eu vejo assim que quando nós falamos na área de tecnologia aplicada, né? Ou seja, que o aluno vai ter um curso para aplicar aquela tecnologia, se nós não dermos um norte para o aluno, direcionando, olha, elemento é esse, o conteúdo programático é esse, ou seja, se deixar para ele descobrir, né, o que ele precisa para montar aquele componente ali para ele estudar. Então, ou seja, eu acho que nós vamos demorar bastante tempo para chegar nisso, né? O que vocês acham dessa minha ideia? Então, Samuel, pelo que eu pude observar, né, ao longo da sua fala, você, primeiro, né, abordou temas realmente interessantes, mas você fez uma confusão. A primeira confusão uma coisa são ambientes de aprendizagem, tá? Outra coisa é a postura do estudante diante do processo de ensino-aprendizagem, diante de vamos falar assim, de um percurso, né, de aprendizagem. Muito bem.
ao longo de um processo de aprendizagem, e Ângelo, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, tá? Então, você tem lá um percurso, né, de aprendizagem. Cada estudante, e aí a concepção que se traz dentro das metodologias ativas, cada indivíduo é único, né? Então, cada um traz, né, uma gama de conteúdo, um percurso, né, até aquele ponto. Então, cada um tem que interpretar aquilo, né, de uma determinada forma, e aí sim buscar essa necessidade. Entretanto, não foi dito que eu não devo ter vamos falar assim, um conteúdo base, né, para que ele consiga entender o processo e saber aonde que ele tem que buscar mais informação. Veja, é buscar mais. Ou seja, o mínimo você tem que dar no processo de ensino-aprendizagem. E aí você, acho que vai estimulá-lo a fazer essa busca necessária e mais, fazer essa junção, união entre os vários conceitos. Né? Piva, eu ainda completaria pelo exemplo que foi dado aí no final, eu ainda completaria com uma outra coisa que é importante. Na verdade, existe um conteúdo que o aluno vai trabalhar, vai se apropriar e tudo mais, seja por competência, seja por outras metodologias aí e tal, que ele requer, né, algum pré-requisito. Normalmente, se espera que o ensino médio dê conta de alguns conhecimentos, né, que, na verdade, ou não são dados por incompetência da escola ou pela estrutura do currículo que o cara optou por fazer. Cada vez mais a gente vai ver isso. Então, aí também vai caber ao aluno, quer dizer, se você, no ensino superior, podia ser de jornalismo, falar em Pitágoras e o cara não saber o que é, ou não saber o que é um triângulo retângulo, um cateto oposto, uma hipotenusa, ainda que ele esteja fazendo educação artística, né, é porque ele não fez ensino médio. Pelo menos não ter. E aí, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação que também é importante que você faça para que o aluno consiga ir atrás, porque essa tabela que você citou, da página que eu ia até pegar o livro para ver se a tabela que eu acho que ela é um pouco romântica, tá? Quer dizer, o professor faz as perguntas e o aluno... Não é só isso, né? Quer dizer, tem formas e formas de interpretar essa tabela, mas ao pé da letra, ela dá a impressão que o professor não fala mais nada, ele só pergunta, e o aluno corre atrás e descobre o conhecimento. Não é exatamente isso. Né? Tem todo um movimento que o professor, ainda responsável por dirigir, que vai possibilitar que o aluno avance e evolua. Então, aí eu acho que o que falta talvez, né, uma listagem dos conhecimentos mínimos necessários para que o aluno consiga acompanhar essa disciplina. E aí ele pode correr atrás, obviamente, facilitado pela própria escola. Então, a gente tem um artigo que publicamos, acho que em 2019, que eu vou falar agora de ensino híbrido e essas coisas, que é uma coisa, o pessoal fala muito em métodos disruptivos do ensino, enfim, e esquecem que, na verdade, um mecanismo em que você cheque a competência vai implicar em você fazer esse diagnóstico para que o aluno saia atrás de obter aquela competência, aquele conteúdo, aquele conhecimento, para, em seguida, fazer um percurso, um módulo, chama como quiser, né? E a partir dessas certificações que a gente propõe nesse trabalho, né, Piva? De módulos, não deixa de ser módulos de conhecimento, de competência mesmo, é que ele faz o seu percurso acadêmico e acaba recebendo o diploma daquilo que ele conseguiu fazer. Quer dizer, o cara já nem entra mais numa escola do futuro, né, num curso específico.
ele vai tendo que desenvolver habilidades, competências, conhecimentos, para que ele consiga avançar. E se ele tem um objetivo, tanto melhor. Se ele não tem, ele vai captando isso tudo até chegar a se desenvolver e ter o diploma. Nesse caso, eu acho que aí você tem um ensino mais revolucionário que o aluno vai em busca, mas ele vai ter que sempre que estar sendo orientado, tutorado, por alguma forma. Só não precisa ser obrigatoriamente uma aula expositiva, porque se você parasse o teu conteúdo para ensinar Teorema de Pitágoras para o cara, você ia simplesmente deixar os 98% da classe, talvez até menos, talvez 50%. Tá? Eu não sei como é que... Eu aprendi trigonometria na 4ª série ginasial. Tá? E aí, quando eu entrei no colégio, eu já sabia seno, cosseno, essas coisas todas. Eu aprendi raiz quadrada na 4ª série primária. Tá? E até hoje eu sei fazer raiz quadrada na mão porque eu aprendi naquela época. Hoje, com a calculadora, fica muito mais fácil. Mas aí eu consigo pensar matematicamente, tá? Porque eu desenvolvi, dando aula de química, que eu dei aula há muito tempo, eu sempre soube quando uma resposta era absurda. Né? Quer dizer, se eu tenho alguma coisa que deu logaritmo de 100.000 e o aluno chegar a um resultado que seja de 150, ele errou. Tá? Então, essas coisas que eu acho que a gente pode, com a nossa experiência, ajudar o aluno a ir atrás. E, nesse caso, o erro foi ele ter feito um curso médio muito voltado. Aliás, eu acho que ele fez o ensino médio que era para ser o técnico mesmo, né? O técnico era o ensino terminal. Quando eu fiz química, eu fiz técnico de química e trabalhei como técnico químico. Eu não tive biologia. Tá? No fim, eu fui fazer biologia na faculdade. Né? Mas eu nunca tive biologia no ensino médio. Por quê? Porque, na verdade, tinha uma coisa lá que chamava Introdução à Vida, à Biologia, lá no curso de Química, mas que era uma coisa... E ainda mudei de escola, enfim. Eu perdi umas 2 aulas de biologia que o curso de Química tinha. Meu irmão fez a ET de São Bernardo, a Lauro Gomes, né? E depois ele acabou indo fazer medicina. Ele se estrepou muito, porque ele não tinha nenhum conhecimento, nem da área de humanidades, nem da área biológica, porque o curso era riquíssimo na parte de física, na parte de matemática, porque era um curso terminal. E aí o curso técnico foi perdendo esse viés, e hoje um curso técnico é considerado um trampolim para o ensino superior. Então ele acaba tendo que abordar essa parte de médio que antigamente ninguém preocupava, não. E talvez seja o caso, esse seu aluno deve ter feito esse tipo de curso, né, de contabilidade, assim, o cara é contador. Agora, Pitágoras, né? Tinha até aquela piadinha da hipócrita lusa, né, que eu acho que qualquer cara da minha época sabe, né? Que ela namorou com os 2 cadetes. Você não sabe essa história? Não. Que era uma mulher portuguesa, mentirosa, e que enganou 2 cadetes. Ela namorou os 2 ao mesmo tempo, e no fim os 3 morrem. E como ela tinha mais posse, o túmulo dela foi feito maior, e ela quis que fosse maior. E aí pergunta a moral da história, no fim, é que a soma do quadrado, que é dos túmulos dos cadetes, é igual ao quadrado da hipócrita lusa. Tá? Eu ouvi isso, gente, eu acho, na primeira série ginasial, né? E eu nunca mais esqueci, porque a pessoa é tão... Né? E aí, bom, enfim, essas coisas, essa forma mnemônica que antigamente se usava muito, né? Eu sei a ordem dos planetas até hoje por causa da aula de geografia, lá do 3º ano primário, né? Porque eu aprendi lá uma frase e pronto.
Então, assim, isso é memorizar, isso não é aprender. Mas quando você tem na memória alguns conhecimentos, você pode mobilizá-los para serem utilizados para produzir alguma coisa de conhecimento. Sem isso, nem isso acontece, né? Quer dizer, você não consegue fazer com que o cara mobilize conhecimento se ele não souber ler. E ler é traduzir símbolos, né? É memória, você faz na automática, não é verdade? Então, a gente só tem que tomar cuidado que os pré-requisitos e a construção do conhecimento passa, às vezes, por coisas tão básicas, né? Que a gente acaba menosprezando, achando que o cara ou já tem, ou que não é ensino mais isso, e é, né? Eu decorei tabuada, hoje tem outras maneiras, mas eu decorei tabuada, e até hoje eu sei. Só que se eu ficar só na decoreba da tabuada, eu não seria nada, né? Não saberia. Agora, quando você, tendo aquela memorização, você aprende como mobilizar para usá-la em situações problema, é aí que você acabou tendo o ensino e tendo a aprendizagem, né? Então, talvez o que a gente deva fazer nas metodologias ativas, mais do que nas outras, é fazer uma boa avaliação diagnóstica e, mais do que isso, é fazer uma boa lista de pré-requisitos de conhecimento, de competências, ou do que você vai precisar para desenvolver o teu robô, a tua disciplina de cálculo 3. Não é? Não sei se eu me estendi demais, mas acho que é bem uma questão de você tentar equacionar e não se perder, porque um cara não tinha aquele requisito, quando, na verdade, a escola, do jeito que ela é pensada, ela é pensada para a média, né? Então, esse cara vai ter que correr atrás, mesmo que o método seja passivo, não é verdade? E talvez por isso que eu gosto daquele nosso trabalho, Pedro, que aí o cara faz a sua trajetória, né? Então, a velocidade que ele tem, e você fica só na gestão do que ele tem que fazer. Exatamente. Ou seja, a gente está naquele trabalho, a gente propõe realmente uma estrutura bem disruptiva, né? Ou seja, ele sai desse modelo tradicional. Não tem na sala de aula. Exato. Mas aí eu estava vendo aqui a página que o Samuel citou, que basicamente trabalha a ideia da pedagogia ativa. Só que, né, existem diversas formas também de interpretar isso, Samuel. Veja só, você falou lá o primeiro, né? O professor não fala, ele pergunta, certo? E aí o estudante não toma nota, procura, acha. Então, a outra forma também de interpretar isso, Samuel, é olhando para as nossas salas, os nossos estudantes, os nossos professores, que eventualmente eles estão hoje, né, regados aí de tecnologia, né, e aí ele contrapõe aquela ideia daquele professor que chegava na sala de aula, ia para o quadro negro e ó, escrevia lá toda a matéria e os alunos lá, né, copiando. Então, a ideia, né, é exatamente essa contraposição, né? Ou seja, de uma utilização maior de recursos que nós temos no nosso dia a dia, né? Não é só essa ideia disruptiva, né, que agora o aluno, né, vai ser aquela pessoa que vai buscar o conhecimento por si só. Não é só isso, né? É essa outra forma também de interpretar, tá? Eu lembro que eu conheci um professor que dava aula de embriologia na PUC de Campinas. E quando ele me contou que ele ditava a matéria, eu assim, isso em 1980 e muito pouco, quase 80 redondo, tá? Mas o meu professor de bioquímica enchia a lousa 15 para as 8. Quando a gente chegava às 8 horas, era baixar a cabeça e copiar. Porque tinha que copiar, porque depois ele dava um tempinho, ele lia o que ele tinha escrito e depois ele apagava a lousa e fazia de novo, isso até meio-dia, tá? E quando ele estava bem humorado, ele dava um intervalinho para a gente tomar um café na química, que na biologia não tinha cantina.
Tá? E isso era o ensino. E imagina que eu pensaria naquela época em levantar da carteira para qualquer coisa, ainda que fosse para ir no banheiro. Não passava, né, pela cabeça. Não é, era faculdade. Eu estava na Unicamp, não era o Chilica da Serra. Tá? E era assim que funcionava. O cara de cálculo, o professor de física chegou, ele olhou para a nossa cara, acho que 3 semanas depois da aula. Ele chegava, sentava e conversava com ele mesmo. Quando ele ia para o quadro explicar o que ele não tinha explicado falando, ele ficava de costas para a gente conversando com o quadro. Tá? 3 semanas depois é que ele olhou para a nossa cara. Acho que é aí que a gente viu como é que ele era, exatamente. E isso era possível, né? Hoje não é mais. E não é uma questão só de geração, né? O avanço tecnológico permitiu que as coisas evoluíssem mais. Se um cara ditar hoje, para com isso, né? Você entra na internet e pega tudo que ele... Então, acho que tem muito isso. Agora, isso não implica que nas metodologias, a maior parte delas, peer instruction, sala de aula invertida, o professor faz um fecho. E esse fecho que o professor faz, muitas vezes com uma exposição, que pode ter 10, 20, depende, né? É onde ele faz todo a costura, né? Então é super difícil, é muito mais difícil. Falei para o Piva antes de você chegar, eu estou preparando uma aula que eu tenho que falar sobre uns assuntos bem complexos da parte de metabolismo de planta em 20 a 30 minutos. Só para falar o título da aula, acho que leva 1 minuto e meio, de tanto tema que tem. Aí você fala, bom, como é que eu vou fazer? Agora, você tem que dar um jeito de fazer um fecho e acho que o mais legal que as pessoas que são mais voltadas aí para esses movimentos educacionais e tal, acaba arrepiando quando eu falo, mas o mais legal é você conseguir apaixonar o aluno pelo tema. Porque aí pode ser por conhecimento, pode ser por competência, pode ser por habilidade, pode ser pelo que for, o cara vai atrás. Uma vez eu falei em vestir a camisa, que o importante era isso, eu quase apanhei. E foi no Paulo Souza. Tá? Porque só não vestir a camisa, pronto. E não, claro que não é só isso. Mas você pode resumir, um cara motivado, ele faz miséria. Né? E a gente está falando em aprender a aprender, na metodologia ativa, quer dizer, se ele não estiver apaixonado, ele não vai. É muito mais cômodo ele ficar esperando que o professor vá lá e fale tudo mastigadinho para ele. Olha que maravilha. Aí ele estuda para a prova, como seus alunos que desistiram, aí porque não ia ter prova. Que ele sabe. E o pior, ele é medido por ter estudado na véspera, então a memória dele ainda está absolutamente ativa com aqueles conhecimentos que daqui a um ano ele nem lembra mais. E nós temos isso, né? Eu passei em anatomia humana, que eu odiava, tinha que decorar todos os nomes dos ossos, dos músculos, e você tinha prova de gincana, né? Então você tinha que pegar ali, o que é isso? Tinha que falar, eu sabia tudo de cor. Só que não era do coração, era só decoreba, né? Hoje, se eu lembrar do fêmur, que acho que vocês também lembram, e mais meia dúzia de coisa que não é nenhuma... Entendeu? Então, acho que essa... Pode ser até palavrão. Eita. Mas eu acho que essa vantagem do ensino ativo, né? Porque quando esses alunos que fizeram o robô, né? Esses alunos, eles se apropriaram de um conhecimento teórico, técnico, de responsabilidade, até das atividades aí, as competências socioemocionais, né? De cooperação, tá na moda, né? Falar da resiliência, né? Da empatia, tudo isso eles tiveram que trabalhar para se suportar, que às vezes está num grupo que tem uma pessoa que você não gosta muito e vice-versa, né? Mas tudo isso faz parte, né? Do que vocês estão proporcionando na formação
Ela é muito mais rica, né? E eu acho, hoje eu estava pensando, eu acho que quem possibilitou, o pessoal critica muito isso também. Eu estou com um cachorro aqui, tá? Ele faz uns ruídos. Quem possibilitou isso, acho que foi Enem e ENAD. Vocês sabiam disso? A hora que você faz exame de longa duração, muito distante, né? Quer dizer, a hora que você começa a não dar mais a provinha bimestral, mas você faz uma prova 3 anos depois, tá? O vestibular já fazia isso, apesar de cobrar mais conhecimento enciclopédico. A hora que você começa a cobrar mais habilidade disso, uma competência daquilo e tal, desdisciplinariza, que os primeiros Enem foram isso, né? Você mexe com a coisa. E por que o bacharel em direito não é advogado? Né? Mas o engenheiro é. Ele só é advogado se ele passar no exame da ordem, que é feito depois. Então ele tem que fazer uma peça jurídica, porque depois no exame da ordem ele vai ter que desenvolver um problema jurídico que vão entregar para ele. Que nem todo mundo passa, né? Assim como nem todo engenheiro sabe engenheirar, ou todo tecnólogo sabe tecnologicar naquilo que ele se formou. Ou biólogo, eu não sei biologia até hoje. Entendeu? Por quê? Porque eu nunca pus a mão na massa. Quem sabe biologia são os meus colegas que foram para o ensino médio, para dar aula. Né? Eu, quando fiquei na universidade, eu fui aprofundando e esquecendo o resto. Né? Então, essas coisas que eu acho que a educação ativa acaba sendo cobrada quando você tem um ENAD no final, que apesar de não valer nada, acaba valendo, né? E aí você tem que garantir que o aluno lembre. E aí qual a alternativa das escolas, de muitas delas? Começar a fazer cursinho de ENAD no último ano. Porque você revê os conhecimentos para a memória ficar mais próxima do dia do exame. Isso funciona? Funciona. Resolve a competência? Talvez não. Né? Resolve o aprendizado? Talvez não também. Acho que é por isso que eu gosto das metodologias ativas. E aí o Confúcio, né, fez uma transparência hoje do 551 a.C. ele nasceu. Tá? E já dizia, eu vejo, eu olho, eu esqueço, eu vejo, eu lembro, eu faço, eu entendo. Né? Isso lá 550 anos antes de Cristo. E é o que a gente está tentando retomar. Então, a gente é tão paternalista, a gente, professor, com o aluno, desde que ele começa a escolaridade formal dele, que quando chega nessa época, ele está tão condicionado a estudar para a prova, e ele é bom, ele sempre foi bem. Aí quando você dá um problema desse, ele pira, ele espana, né? E aí ele vai embora. Então, talvez o que precise é a metodologia ativa começar lá na pré-escola, para o aluno chegar na faculdade com esse espírito, né? Ele está se apropriando do conhecimento que ele vai construindo em função da trajetória de vida que ele escolheu para ele, né? E não dos ensinamentos magistrais que a gente deu e que às vezes ele chacoalha a cabeça e cai, né? Vou começar a chorar agora na próxima. Né? Eu estava conversando com uma amiga, ela é consultora daquela escola Maplebear, já ouviram falar? Uma escola infantil, tem um urso, assim, é Maplebear, né? É uma escola canadense. E aí ela estava me falando que desde antes falava, como é que é? Antes do primeiro ano o pré-primário, isso. Agora é pré-escola. As criancinhas ali, educação infantil, isso. As criancinhas estão ali, né? Eles esparramam o livro, aí a criança tem que escolher um livro, né? Só que não pode abrir o livro, né? A criança tem que segurar o livro, né? Ver a capa, imaginar, né? Por meio da capa, né? O que tem lá dentro, né? Então, olha só, né? Geração de hipóteses, né? Tudo aquilo que a gente trabalha, né? No ensino superior
já se começa a trabalhar lá no fundamental. Aí ele abre, né? Aí ele tenta bater nessas hipóteses, realmente são condizentes com, né, o que realmente está no índice lá, a sequência, e aí vai, né? Ou seja, veja que interessante uma das coisas. Piva, faz uns 20 anos, mais ou menos, um escritor mineiro, escritor infantil, que eu tenho até um livro dele que ele me deu, porque eu fiquei apaixonado. Chama Ângelo, tá? Então fica mais difícil de esquecer o nome. Mas ele tinha um dos livros que ele conta a história, era do ovo. De quem é o ovo? Tá? E aí, a criança está acostumada a pensar no ovo, no passarinho, na galinha e tal, e era um ovo de cobra. Tá? Então, ele vai trabalhando a história, é uma história infantil, que a pessoa vai indo atrás do ovo, ele vai dando pistas. Né? E no final é ovo de cobra. É muito legal, porque não só mostra que não é só a galinha que bota ovo, né? Mas principalmente porque vai trabalhando esses conceitos, né? De, tem isso, não tem aquilo. Uma das últimas dicas é que não tinha pata. Assim, como não ter pata, né? Quem botou o ovo não ter pata, isso aí pira. Mas aí com as dicas e tal, olha, muito genial. E hoje isso seria classificado, né? Hoje com as tecnologias e tudo mais, daria fazer coisas muito mais legais até, com essas coisas tridimensionais, a criança indo atrás, né? E é o futuro que nos espera, né? É receber esse povo. Aí vai ser legal. Sim, né? Com certeza. O tempo que você perde dando a teoria já vai estar vindo, né? Mas eles não vinham apaixonados. Se não vier apaixonado, não vai adiantar nada. Né? Assim, eu lembro das minhas aulas de didática no curso de licenciatura, né? O professor mandava a gente ler uns textos lá. Mas era tão sacar o texto, tão horrível, tão árido, que ninguém lia. Aí no dia seguinte, era a sala de aula invertida. Vamos discutir o texto. Como discutir se ninguém leu? Aí ele fingia que acreditava que a gente tinha lido, a gente fingia que ele estava discutindo mesmo o texto e ia empurrando com a barriga. Entendeu? E tudo mundo passava, e era o nosso objetivo, passar. E o dele era não ter muita injeção de saco. Então, ambos conseguíamos fazer aquilo que queríamos, né? Mas o aprendizado não teve. Samuel, a gente convenceu ou ainda não? Tranquilo, convenceu sim. A ideia realmente não era só de convencimento, né? Era de troca de ideias mesmo, né? Lógico. Tá certo, para colocar, né, um posicionamento. E até para argumentos e tudo mais, né, que a gente tem nessa trilha do conhecimento, né? Colocar a trilha do conhecimento, que é o principal aí do aluno, né? E dentro disso, realmente verificar. Nós fizemos aqui nesse curso, né, por competência, 3, vamos chamar assim, diagnóstico. No primeiro semestre, terminando o terceiro semestre, ou seja, no meio do curso, e lá no final do curso. Com algumas perguntas, e que tem algumas que ele só respondia se conhecia ou se não conhecia. Entendeu? Por exemplo, lá no meio do curso mesmo, uma das perguntas você conhece ar comprimido? Quer dizer, se ele foi em sistemas hidráulico e pneumático ou alguma coisa, cadê? Entendeu? Para verificar o norte deles, assim, né? Então, nós tivemos aí um posicionamento, né, legal daqueles que já atuam na área, que não atuam na área e tal, né? Então, esse diagnóstico foi interessante, né? Que dá um mapeamento, vamos dizer assim, né? Sim. Para todos os alunos aí e tudo mais. Mas é fantástico, me convenceram, sim, né? E está dentro, né, da minha ideia, do meu raciocínio. Sim, né? Sim, vocês não A única coisa é que tem alguns professores, né, e algumas instituições também, que querem levar muito, não sei, ao extremo, né,
de repente você falar assim, olha, o professor vai ficar aqui de braço cruzado porque a aula é invertida, né? Fala assim, viu, acho que você não entendeu muito bem, né? O que realmente é isso, né? Ou seja, é o que eu estava comentando. Eu acho assim, que o curso, se ele é de graduação, os alunos entraram aqui, 17 e 18 anos, eles têm esse conhecimento, e agora? Tá certo? Tudo bem, cada um deles vai ter lá o seu conhecimento e tudo mais, né? Mas nós temos que ir gradativo, né? Fazendo aí esse acompanhamento, né? Da competência do aluno. Então, eu cheguei aqui... O PILA chama de gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. Do aluno. Quer dizer, você faz a gestão. Então, você vai ajudando ele a transitar, porque ele é que constrói. Mas se não tiver a tua gestão para orientá-lo à maneira de construir, ele pode se perder ou demorar tanto tempo que acaba não vingando a aprovação dele, já que o nosso sistema exige, né, que haja uma avaliação, que haja uma nota para ele conseguir ir passando. Essa fase de transição é complicada, porque você tem que pensar numa forma que é mais disruptiva, mas agir na sala de aula. Né? E sabe, Samuel, acho que no curso que você trabalha aí com a indústria 4.0 e tudo mais, a adoção de tecnologias que levam também a educação para esse nível, entre aspas, 4.0, seria fundamental. Então, nessa gestão do conhecimento ou da aprendizagem, a utilização de tecnologias, principalmente de analytics, né, para que você, né, não faça apenas a gestão corretiva. Você tem que fazer a gestão, mas a gestão, me fugiu a palavra. Propositiva. Antes dela ocorrer, ou seja, você sabe, né, que alunos preventiva, isso, que tiveram, né, aquele determinado desenvolvimento, aquela determinada dificuldade nessa ou naquela, né, naquele conceito, naquela aprendizagem, vão ter problema lá na frente. Então, você já age preventivamente, né, para sanar. Então, essas tecnologias, principalmente a gente chama, né, de analíticas, né, porque elas fazem um mapeamento desse estudante e elas vão, né, numa profundidade bem interessante. E aí a tecnologia de Big Data, ou seja, um monte de informações, né, que você tem que utilizar para justamente individualizar. Isso é a individualização da aprendizagem, né? Não é você fazer uma prova por aluno, né? É você saber, né, em que nível exatamente cada estudante está e aí você conseguir personalizar tecnologicamente cada um dos processos, né? Show! Fantástico! Esse é o professor Piva. Muito enriquecedor o nosso bate-papo. Como sempre, né? Todos os nossos, né? Isso é bom. Muito bom. E aí, Samuel, eu acho que é uma lição de casa para o Santo Paula Souza, que está falando aí, né, de repensar, etc., de começar a utilizar o SIG, toda essa gama de informações que o SIGA provê, né, como uma base de dados analítica, né? Então, acho que já passou do tempo, né, de se fazer isso. Né? Exatamente. O SIGA tem uma fonte de dados que é riquíssima. Exatamente. Né? E que essas eu tinha que explorar, e as próprias unidades, os coordenadores. Né? Tem um trabalho, o Edgar, que eu conheço lá da FATEC Tatuapé, né? Ele usou o SIGA para ver a reprovação e para mudar a matriz curricular junto com o NDE. Tá? E aí, o SIGA forneceu os dados que ele precisava e deu um trabalho super legal. Deu, inclusive, participação em congresso e tudo mais, e, mais do que isso, a reformulação da matriz curricular. Por quê? Porque se percebeu que tinha 3 disciplinas
no primeiro semestre que reprovavam 90% dos alunos e que estavam mal posicionadas, não só porque concentrava em 3 disciplinas, mas porque, pelo menos em uma ou 2 delas, esse índice altíssimo de reprovação tinha a ver com maturidade, com a posição da disciplina naquele momento. Então, disciplinas mais áridas, que não tinham muito a ver com o curso. Então, o aluno não criava aquele pertencimento, que é tão importante, né? que é o ir para a escola, para ir para a cantina, falar com os amigos. Isso é importante também, não é só para ver aula. Agora, se é só aula chata, ele vai preferir ficar o tempo todo na cantina com os amigos, né? Então tem que ter alguma, né? E com isso eles mudaram a matriz aí no primeiro semestre, perdão, primeiro, segundo e terceiro semestre, tá? Mas mais no primeiro e no segundo, e a evasão caiu pela metade, pelo menos, tá? Então, quer dizer, é uma forma de você usar os dados que estão lá, porque você percebe certos vícios de comportamento, de reprovação, de muita falta. O que diz isso? A maior parte reprovou por falta. Bom, por que por falta? Porque desistiu, né? E essas perguntas que a gente vai tendo que vão ajudar, inclusive, a mobilizar a estruturação. Agora que vocês vão precisar do NDE, talvez isso seja bem importante, de fazer uma análise exploratória aí das reprovações, do comportamento que teve no curso, para que isso ajude o pessoal que está errado aqui, porque está muito complicado ali, enfim, essas coisas que o Piva falou, e o SIGA dá essas informações. Talvez seja mais complicado de obter, talvez devesse ser um pouquinho mais amigável, mas escarafunchando, fazendo uma parte que eu chamo de trazendo os meus portuguesinhos, que eu trago os meus portuguesinhos, perdemos 2, 3 dias aqui no papel, mas depois fizemos 2 ou 3 tabelas que são maravilhosas. Então, nesse caso, né, não é perder tempo, porque em análise de dados, 80%, né, está na preparação dos dados. 20% só é realmente a análise. A preparação dos dados é onde se gasta a maior parte do tempo. Né? Tá bom. Sabemos falar português, professor. Já podemos ir para Portugal. Já podemos. Eu com meu sotaque, que sou ali da região do Porto. Porto. Né? Eu chego lá ainda. Estou brincando. Mas, Samuel, eu acho que é uma boa hora, né? Você que vai começar agora com o NDE, já começar a questionar, a tentar entender, principalmente esse processo de analisar, e aí realmente ir para aí uma etapa posterior aí do processo de coordenação do curso, né? Onde você vai fazer essa gestão efetiva, né? Não só ficar apagando fogo, né? Chega de... E também, faz tempo que eu não vejo o regulamento de graduação. Mas ele tinha, na época que foi feito, ele tinha uma abertura enorme. Era só saber ler exatamente o que... Né? Outro dia, quem que me falou? Acho que foi o próprio Edgar, que estavam impedindo um aluno de se matricular porque, enfim, no regulamento tinha... Gente, que isso? Será que mudou tanto assim o regulamento do meu tempo para cá? Isso tá me soando tão estranho. Vamos pegar o regulamento. Aí eu vi que esse daí, pelo menos, esse artigo não tinha mudado. Assim, mas, veja, está escrito aqui para fazer assim, assim, assim. Ah, mas o cara não aceita. Como não aceita? Está escrito aqui. Então, às vezes, né, e isso eu falo em uma das aulas ali, que as pessoas gostam.
E na Unicamp não era diferente, né? Eu falava assim, a Unicamp é uma senhora, né, octogenária, numa cadeira de roda, tricotando, que só fala, não, isso não pode. Quando, na verdade, as regras a gente faz, né? E, normalmente, a própria LDB, ela possibilita tanta abertura, né, que a gente fica surpreso. E a mesma coisa, eu acho que o regulamento de graduação do Paula Souza, ele pode até ser aprimorado e modernizado, mas ele não está ainda defasado a ponto de impedir qualquer tipo de organização curricular, inclusive modular. Porque lá tem um negócio que fala que só se foi tirado, mas que as atividades, aliás, chama de atividade curricular, já evitando o termo disciplina, para a atividade curricular pode ser mensal, bimestral, quer dizer, ela tem que ter uma periodicidade, mas nem fala que tem que ser semestral, né? Então, você pode usar os artigos do regulamento a teu favor, e aí o SIGA, às vezes, pode encrespar, né? Isso aqui não vai para... Mas aí é outro problema, né? Que é outra briga, é outro departamento de briga, e não aquele do não pode fazer porque o regulamento não deixa. Porque esse é o mais fácil, né? Não, mas não fizemos porque o regulamento não deixa. Aí o não é fácil, né? Porque o não já elimina qualquer tipo de continuidade. Posso? Não. Tá bom. Né? Então, eu acho que essa... E o NDE é muito importante que o NDE se aproprie disso, né? E destrinche para, ainda mais num curso mais inovador, que vai precisar usar, às vezes até das entrelinhas, que dirá das linhas. Né? É isso aí, gente. Eu estou com fome. Piva? Eu também. Agora, uma dúvida, né? Duas dúvidas eu estou agora. O nosso bate-papo, né? Ficou muito, acho que... Ninguém entrou, né? Ficou muito específico de... Específico, exatamente. Então, eu acho que eu não vou disponibilizá-lo. Né? O que vocês acham? Olha, não me incomoda disponibilizar. Por quê? Porque as pessoas que não vieram, e talvez disponibilizar com essa fala, em alguma fala inicial, dizendo, olha, tinha só um aluno com dúvida, e ele queria mostrar alguns aspectos do curso que ele participa para dar a problemática do curso. Como só tinha ele, nós ficamos nesse problema, sim. Agora, se tivesse dois, obviamente teria tido outra condução, né? Porque teriam outros problemas que poderiam... Então, eu não vejo problema de disponibilizar. Mas, Samuel, o que você vê? Porque a gente trabalhou aqui assuntos lá do seu curso. Isso aí vai ficar público. Tem algum problema? Não temos problema não, Piva. Tranquilo. Não? Pode colocar público, não tem problema nenhum. Tá Acho que tudo que nós comentamos aqui, de repente, pode até servir de base e saber o que aconteceu e o que está acontecendo num curso, tá certo? E outras pessoas podem usar algum problema semelhante para falar, é assim e tal. Então, ou, de repente, até querer conhecer o curso, querer conhecer o projeto pedagógico. Estamos à disposição. Não vejo problema. No próximo encontro, com um problema mais pontual. Exato. E aí, se a sorte de estar sozinha, vai poder abordar. Se não tiver essa sorte, um azar, sei lá, vai ter que partilhar. É verdade? É verdade. É assim que a vida funciona. A segunda dúvida é a seguinte: existem vários estudantes com mais de 100 dias que não acessam o curso, 80 dias, 70 dias. E eles não foram divulgados ainda? Então, eu só não desliguei porque eles estão assim, eles passaram por 2, 3 módulos já no curso. Então, mas na última reunião tinha sido dito que aos 40 iria um aviso. Isso. Se 40 prorrogasse a 50, não sei se seria o segundo aviso. Isso. E o terceiro, no 60, desligou. Que pena, cara.
Agora quer fazer de novo, quer reaproveitar, volta e faz. Só para a gente não ter a ilusão de que está com um aluno que, na verdade, não está, né? Porque aí você começa a se preocupar e fala assim, nossa, cadê fulano? Então, assim, bom, como é um curso totalmente online, 40 dias sem acesso, você dá um lembrete. Aí o cara fala, putz, esqueci mesmo, né? Vou retomar. Mas se ele nem isso, ainda que ele não retome, até dar 40 de novo, ele teve né? Mas não retoma, não dá sinal de vida, aí desliga. A hora que ele perceber que ele desligou, se ele tiver interesse, ele vem. Se ele não tiver, que bom para ele, que bom para nós, bom para todo mundo. Não incha a plataforma, eu acho, né, com pessoas... Eu vou tomar, então, essa atitude mesmo. Eu estava relutando, né? Mas... Não, eu vejo assim, na boa. O cara, ou a pessoa, acabou tendo outras prioridades. Perfeito, isso. Exatamente. Não podemos nem culpar, pelo contrário. Que ótimo que ela tem outras prioridades. Só que aí a gente não pode inchar a plataforma, porque isso tem um peso, né? Sim. Até da nossa ilusão. Exatamente, exatamente. Que é uma coisa que a gente fica achando, olha, estou com 40 alunos, mas desses 40, só 2 estão fazendo, eu só estou com 2 alunos. Os 38 tem que ser desligado. É mais real, ótimo, né? Não tem jeito. Muito bem. O terrível. É isso aí. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. Então, um abraço, Samuel. Boa sorte no seu curso aí. Um grande abraço. Agradeço a atenção. Até mais. Até mais. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Piva. Tchau, Ângelo. Vamos falando. Assim, a gente vai se falando por e-mail. Show. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até.